Bom dia para você que está nos ouvindo. Começamos agora mais um podcast mensal de renda fixa. Nesse espaço, a gente resume os principais aspectos da indústria de crédito e mercado e dos nossos fundos que estão disponíveis hoje em 18 corretoras. Eu sou Arion Camargo, responsável pela RI da Asset, e junto comigo, em mais um mês, está a Luísa Ribeiro, do time de gestão 555. Lu, a gente finalizou mais um mês com retornos lucrativos dentre os nossos fundos. O que se passou no mês de agosto de maior relevância? Bom dia, Arion, e bom dia a todos que estão nos escutando. Então, o que foi visto em agosto foi uma melhora geral no cenário econômico e nas perspectivas de recuperação da economia para esse segundo semestre que a gente está vivendo. Tanto por conta do avanço na indústria e da melhora de alguns indicadores que foram vistos ao longo do mês, mas também pela divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre do ano das empresas abertas, que em vários casos surpreendeu positivamente. Então, realmente, agosto foi um mês de bons resultados e um pouco mais de otimismo. Falando agora do mercado de crédito privado, mais especificamente, continuamos naquela toada de fechamento das taxas das debêntures, que se aproximam cada vez mais dos níveis pré-pandemia, mas ainda continuam superiores àqueles vistos em 2019, no auge da liquidez de mercado. E, novamente, esse movimento beneficiou os fundos dessa modalidade, em especial os high grade, que têm uma maior concentração de papéis mais líquidos. O Absolute, por exemplo, o nosso fundo high grade com liquidez em D15, obteve um retorno de 0,74% no mês, o equivalente a 461% do CDI. Alguns dos destaques da carteira que contribuíram para esse ótimo desempenho foram debêntures de empresas do segmento de logística de transportes, duas das quais obtiveram retornos superiores a 1.800% do CDI no mês. E, apesar do mercado primário continuar um pouco mais tímido para esse tipo de produto, pela primeira vez em meses nós participamos de um book building, de uma emissão classificada como duplo a mais, com remuneração de CDI mais 2,65% ao ano. Já o nosso fundo previdenciário high grade, o Zurich Valora, obteve um rendimento equivalente a 481% do CDI no mês, ou 0,77%. Performance devida não só à carteira de debêntures, mas aos fundos imobiliários, já que o mês de agosto também foi positivo para essa classe de ativo, como pode ser visto pela alta de 1,78% no IFIX. Passando agora para os fundos que investem majoritariamente em FDICs, o Guardian e o Horizon. O primeiro teve um rendimento de 0,4% ou 249% do CDI no mês, o que pode ser explicado principalmente pelos novos investimentos realizados visando a elevação do carregamento do fundo e também pelo rendimento de outros fundos de crédito privado de alta liquidez que temos na carteira. Os FDICs também continuaram a mostrar melhoras nos números ao longo do mês de agosto, com volumes de operações mensais mais próximos aos de antes e uma redução nos níveis de inadimplência e recompras, sinal de que eles têm conseguido renegociar e recuperar boa parte dos créditos em atraso. Por fim, o Horizon entregou uma rentabilidade de 0,39% ou 241% do CDI, evidenciando mais uma vez a sua baixíssima volatilidade. Entre outros fatores, esse resultado se deve à ótima performance de duas cotas subordinadas de FDICs, que renderam perto de 1.100% e 2.400% no mês. Vale lembrar que a alocação nessa classe de cotas só é realizada de forma pulverizada e em fundos que sejam ou estruturados pela própria Valora ou com os quais a gente tenha relacionamentos muito próximos que possibilitam acompanhamento minucioso. E em todos os casos, assim como é feito com as cotas mezanino, são fundos nos quais já detemos cotas sêniores no Guardian, por exemplo. Portanto, por mais que seja um produto naturalmente mais arriscado, nós temos confiança nas posições que mantemos. Além disso, ao longo do mês nós alocamos mais de 10 milhões em FDICs, em linha com a nossa estratégia de diversificar a composição da carteira do fundo. E qual que é o entendimento, o racional dos fundos para o mês de setembro, Lu? Então, Arion, para o mês de setembro, a ideia é continuar aproveitando esse momento favorável de mercado que tem oferecido oportunidades de investir em riscos relativamente baixos, com taxas adequadas ao novo normal, tanto no mercado secundário como no primário, mais no caso dos FDICs, para dar continuidade ao movimento de reciclagem das nossas carteiras, que consiste em substituir produtos antigos, que já não nos atendem mais em termos de rentabilidade, por novos ativos mais alinhados com as condições de mercado atuais, e assim continuar incrementando os carregamentos dos fundos e pulverizando as concentrações. Tá, agora eu quero pedir uma opinião sua, Lu. Como é que você enxerga os nossos fundos como entrega de valor para o cliente na ponta final?
Olha, eu acho que os nossos fundos entregam valor para o cliente na medida em que eles fornecem uma relação risco-retorno muito diferenciada, ao permitir que ele invista de forma pulverizada nos melhores produtos de crédito privado, que na maior parte dos casos o investidor pessoa física não teria oportunidade de investir diretamente, e ainda com liquidez em curto ou médio prazo, que é um ponto muito importante, porque a maior parte dos títulos de dívida corporativa tem prazos bastante longos. Então, você mitiga o risco de incorrer prejuízo numa eventual necessidade de se desfazer desse investimento, enquanto sozinho, investindo diretamente, por não ter o mesmo acesso às informações e ao mercado secundário que uma gestora tem, ele muito provavelmente seria forçado a vender com perdas razoáveis. Além disso, muitas vezes o cliente não tem expertise ou o tempo hábil suficiente para realizar uma análise profunda dos riscos envolvidos em cada operação e nem acompanhar o andamento dela, enquanto ao investir através dos nossos fundos, o cliente conta com a experiência e a diligência dos nossos gestores especializados que se encarregam disso. O que eu acredito, inclusive, que seja um ponto muito forte da Valora, essa maneira de acompanhar minuciosamente os nossos investimentos e aprimorar diariamente as estratégias de cada fundo para melhor se adequar às necessidades dos investidores e gerar retornos cada vez melhores. E para isso, nós ainda contamos com o diferencial do nosso leque de operações estruturadas internamente. Enfim, e tudo isso não sou só eu falando, né? Eu acho que a performance dos nossos fundos reflete todas essas qualidades. Então, dá para ver que mesmo num ano tão conturbado quanto 2020, basicamente todos os nossos fundos já estão com rentabilidades acumuladas no período positivas, e muitos deles nem chegaram sequer a ter um mês negativo. Então, eu posso falar que eu realmente acredito que os nossos fundos entregam muito valor para o cliente e têm um diferencial em relação à concorrência. Fazendo um link, inclusive, com o que você disse, Lu, acho que vale aqui aquele reforço que a gente trouxe no mês passado, né, no episódio anterior. Os fundos da gestora eles foram pensados e desenvolvidos para necessidades diferentes dos clientes e perfis de investidor, né? Então, acredito que cada um tem uma estratégia que cabe na carteira. Bom, então é isso, né, Lu? Obrigado aí pela sua contribuição esse mês e a gente se vê no mês que vem. Obrigada a você pelo espaço e muito obrigada a quem nos acompanhou em mais um episódio do podcast Mensal Valora. Aguardo vocês no próximo mês.